O tema da ministração desta manhã é: os transformados crescem. Diga para o seu irmão: os transformados crescem. Aqueles que se deixam ser transformados por Deus, eles crescem na sua vida conjugal. Quantos querem crescer para ser melhor para o seu cônjuge? Diga aleluia. Aqueles que deixam que Deus te dê entendimento, eles vão ser transformados e vão crescer financeiramente. Quantos querem se tornar prósperos financeiramente? Digam amém. Aqueles que permitem que Deus os direcione, eles vão crescer em várias áreas da sua vida. Porque o desejo de Deus, a Bíblia fala que é nos fazer prosperar naquilo que colocarmos as nossas mãos. A Bíblia diz que onde colocarmos as nossas mãos, aquilo vai ser bem feito, aquilo vai prosperar, aquilo será para o nome do Senhor ser glorificado. Eu não sei como está a sua casa, os seus negócios, a sua vida espiritual, o seu casamento ou a sua saúde, mas eu quero te dizer que quando você se deixa ser transformado pelo Senhor, você vai crescer em todas as áreas, em todos os níveis da sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Não existe crescimento sem transformação. Todas as vezes que eu decido crescer numa área, eu preciso mudar. Se eu quero crescer no conhecimento, eu preciso mudar o meu tempo de estudo. Se eu quero crescer no meu casamento, eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha esposa. Na minha família, eu preciso dedicar e mudar com relação ao tempo da minha família. Crescer dói, é um processo, mexe com as nossas estruturas. Quem não quer crescer, ele não vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Deus quer forjar em nós algo maior e algo melhor. Mas para que nós possamos crescer, nós precisamos passar pelos processos de Deus. Diga para o seu irmão: para você crescer, você precisa passar pelos processos de Deus. Quantos querem passar pelos processos de Deus? Digam aleluia. Diga para o seu irmão: então você vai crescer muito, meu irmão. Quando a gente vai num restaurante ou quando a gente vai numa pizzaria, eu posso ouvir um amém pela pizzaria? Quando você vai ao mercado e você vê lá aquele azeite, não é qualquer tipo de azeite que você gosta de comprar. Você gosta daquele azeite 0,25, aquele azeite puro, aquele azeite de qualidade. Mas para que aquele azeite pudesse ser produzido, a azeitona precisou ser esmagada, ela precisou ser processada. Não existe um vinho de qualidade se a uva não for pisada. Não existe um diamante de valor se ele não for esmerilhado. Não existe um ouro puro se ele não passar pelo fogo. Tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que há valor, tudo aquilo que é importante, ele precisou atravessar um processo de mudança. As pessoas, elas desejam um produto final, mas não querem passar pelos processos. As pessoas, elas querem aquilo que foi alcançado no final. Todo mundo gostaria de ter o salário de um médico que é especialista numa área. Todos gostariam de ser um juiz ou um promotor, mas ninguém quer ter a renúncia que o advogado teve no início da sua carreira, o tempo de estudo, o tempo de dedicação que um médico teve em se graduar, em entrar na faculdade, em fazer a sua especialização. Todo mundo quer o salário que ele tem, o carro que ele tem, a casa que ele tem, mas ninguém quer passar pelos processos que ele passou. Diga para o seu irmão: para você alcançar o seu objetivo, há processos. O ouro refinado, ele teve que se submeter ao calor. O diamante teve que aceitar o esmeril. A uva teve que aceitar a pressão para ser esmagada. E a azeitona, para se tornar o azeite, teve que passar pelos processos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 1. E eu quero que cresçamos hoje na transformação, no processo que Saulo passou,
para que ele pudesse ser aquilo que ele foi nas mãos do Senhor. Quantos querem ser um instrumento de valor na mão do Senhor? Diga aleluia. Diga comigo, há processos. Quantos querem passar por esse processo? Diga para o seu irmão, vai valer a pena. Há uma canção que nós adoramos que diz, vai valer a pena. E quando, irmãos, vale a pena, a gente passa pelo processo, a gente recebe o produto daquilo que Deus tem para nós. Atos capítulo 9, versículo 1, se você achou, diga aleluia. Eu sabia que você ia chamar. Toda vez que eu toco num louvor aqui, é uma benção. Ele doa, deixa, ele chama. Amém? Atos 9, 1, você pode acompanhar no telão, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses caminho, quer homem, quer mulheres, ou os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Senhor, continua falando conosco, ó Deus, continua, assim como já sentimos a Tua presença desde cedo neste lugar. Nós temos a certeza que o Senhor já fez tantas coisas, mas ainda há algo poderoso que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nós repreendemos o roubo da mente, nós repreendemos, Senhor, agora a mentira do diabo, e declaramos que sairemos daqui mais perto do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Quem quer crescer aqui nesta manhã, diga aleluia. Deus deseja que você cresça. Desejo de um pai é que o filho cresça. Desejo de um pai é que o filho se torne bem sucedido nas áreas da sua vida. E o desejo de Deus para você não é diferente. Ele quer que você cresça e se torne bem sucedido na sua vida espiritual, na sua família, no seu financeiro, na sua saúde. A Bíblia diz: eu te faço votos que te vá bem, te faço votos que você prospere. A Bíblia, ela tem dezenas, talvez centenas de promessas. Que o desejo de Deus é nos fazer prosperar e nos fazer crescer. Mas há processos, há fases necessárias para nos aperfeiçoar e nos fazer crescer. O próprio apóstolo Paulo, que passou pelos processos de Atos 9, não feche a sua Bíblia, a gente vai meditar em alguns versículos de Atos capítulo 9. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele declarou: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Ele entendeu que Deus queria que eles crescessem. Se ele tão somente fizesse a sua parte, se ele tão somente permitisse passar pelos processos de Deus, o crescimento iria acontecer. Diga para o seu irmão: se você permitir passar pelos processos de Deus para você, Ele vai te fazer crescer muito. Ele vai, meu irmão, creia nisso, te fazer crescer muito em todas as áreas da sua vida. Deus quer que cresçamos. Ele quer que estejamos debaixo de um entendimento poderoso. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 9 de Atos que lemos, que acabamos de ler, a Bíblia fala que Paulo, ele era dedicado, mas não era transformado. O início da narrativa fala que Paulo, como zeloso pelo judaísmo, ele vai aos principais e diz: olha, eu quero autorização, eu vou fazer uma viagem de negócios, eu vou viajar, e daqui do caminho das portas de Jerusalém até chegar na cidade de Damasco, eu vou atravessar 100 quilômetros. E se por acaso neste caminho eu encontrar alguns do caminho com C maiúsculo, eles eram chamados os cristãos de caminho, porque ficavam no caminho da cidade pregando o evangelho e testemunhando de quem Jesus era. Se eu encontrar alguns do caminho, eu possa prendê-los e possa entregá-los à autoridade.
Na cabeça de Paulo, da cabeça de Saulo ainda, aquela nova seita, entre aspas, dos cristãos, dos nazarenos, a nova seita do caminho, a nova seita daqueles que professavam a fé em Jesus, estava indo de contra aquilo que ele acreditava ser o caminho que agradava a Deus, que era o judaísmo ortodoxo. E no afã de ser zeloso pelaquilo que ele acreditava, ele pede autorização àqueles que tinham autoridade para prender aqueles que fossem de contra aquilo que ele acreditava. Paulo estava sendo sincero nas suas atitudes, e Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Talvez você tenha feito coisas e tem ido a lugares e tem participado de situações e tem estado em algumas reuniões e tem ido, ou alguém te levou para alguns lugares acreditando que ali é o melhor lugar. Eu quero te dizer que assim como o Senhor naquele caminho teve um encontro com Paulo, transformando a sua vida e abrindo seus olhos para aquilo que queria fazer por intermédio da sua vida, Deus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele quer te revelar o sonho e o projeto que Ele tem para você. Talvez você tenha participado de situações, talvez tenham te ensinado que o caminho era outro, mas hoje Deus te trouxe a este lugar para te revelar que Ele tem um projeto, um sonho e quer te fazer crescer. Essa tristeza que você tem sentido vai se encerrar hoje. Essas incógnitas que você talvez ainda não tenha as respostas, Ele vai te trazer a resposta hoje. Ele é fiel para fazer cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Se você crê nisso, aplauda ao Rei. A Bíblia diz: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homem, quer mulheres, conduzissem expresso a Jerusalém. Caso encontrasse. Paulo, ele era um oficial romano, membro do Sinédrio, ele estava viajando a negócios, mas ele era tão zeloso que ele estava dizendo: caso eu encontre. Na sua viagem de trabalho, ele estava fazendo o seu papel religioso, ele queria cumprir, ele era zeloso, ele era dedicado, mas ele não era transformado. Diga para o seu irmão: não adianta dedicação sem transformação. Às vezes nós somos tão dedicados em alguns aspectos da nossa vida, às vezes nós somos tão zelosos com relação àquela área, com relação àquele departamento, com relação àquela prática, assim como Paulo era, mas não adianta dedicação sem transformação. Ele não tinha passado pela transformação e na realidade ele estava sendo zeloso com algo que desagradava a Deus. Não é pelo fato de sermos zelosos com algo e fazermos bem feito que quer dizer que está agradando ao Senhor. Ele era dedicado, mas ele não era transformado. Eu queria falar, queridos, sobre alguns aspectos que, se nós permitirmos, Deus nos fará crescer pela transformação. Em primeiro lugar, os transformados crescem porque mudam a forma de ver Jesus. Diga para o seu irmão: você vai crescer quando você mudar a forma que você vê Jesus. Versículo 4 do texto principal diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? O que foi que ele disse? Aquele que Saulo antes tinha como um abusado, como alguém que estava trazendo um rebuliço dentro da sua terra, aquele que antes ele pede autorização para prender e levar preso e levar cativo, agora ele já chama de Senhor. A forma como nós vemos, irmãos, a Jesus transforma a nossa revelação de quem Ele é. Jesus é para mim a forma como eu vejo. A forma como eu tenho olhado para o Senhor vai determinar quem Ele é para a minha vida. Agora Ele chama-o de Senhor. Tudo começa a mudar quando Saulo mudou a forma de ver Jesus. A maneira como você enxerga uma pessoa,
é de fato o que ela representa para você. Lucas capítulo 9, versículo 18 diz: e aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondeu eles, disseram: tu és João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. Nos dias de Jesus, irmãos, as pessoas haviam deturpado quem ele era. E nos dias de hoje não é diferente. Cada um tem olhado para Jesus e tem tido a sua revelação pessoal de quem ele é. Muitas religiões têm Jesus como Filho de Deus, mas o fato de eles o ver como um Filho de Deus e continuar nas suas práticas tem deturpado a revelação completa de quem ele é. Uma pessoa, ela pode me ver, eu posso ser o pai para alguns. Olha meu filho aí trazendo água para mim. Eu posso ser discipulador para outros, eu posso ser um pastor para o outro, eu posso ser um amigo para outro, eu posso ser um filho para outro. E a forma como aquela pessoa me vê, assim eu serei para ela. E com Jesus não é diferente. A revelação que nós temos tido de quem é Jesus se tornará aquilo que ele é e aquilo que ele vai representar na minha e na sua vida. Até um tempo atrás ele não estava entendendo bem, mas agora ele vê de Jesus de uma forma diferente. Eu quero te perguntar nesta manhã: como você tem visto Jesus? Como você tem olhado para ele? Muitos olham para Jesus como um instrumento de barganha. Se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. Outros têm olhado para Jesus como um médico que pode curar a minha enfermidade. Outros têm olhado para Jesus como a solução dos seus problemas. Outros têm olhado para Jesus como alguém que pode mudar a sua vida por completo. E a forma como você o vê, isso representará aquilo que ele será na sua vida. Não tem nada a ver com o título, mas tem a ver com a forma que você vê. As pessoas enxergam de formas diferentes, mas você só recebe aquilo que você consegue enxergar. Mateus capítulo 10, versículo 41 diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe a galardão de justo. A forma como ele vê, enxerga e recebe aquela pessoa, isso será a porção que ele vai ver e ele vai receber daquela pessoa. Você terá a porção que você vê. Você vai receber da unção que você respeita. Quando alguém reconhece alguém como homem de Deus e ela vai ali com tanta fé pedir uma oração, que a forma como ela viu aquele homem de Deus faz com que o poder de Deus seja passado pela vida daquele homem de Deus e aquela pessoa receba aquele milagre. Aquela outra pessoa que está naquele mesmo ambiente vê com desdém e não ouve, e talvez fique um pouco assim com relação à palavra, e isso vai ser o que ela vai receber. Como você tem enxergado Jesus? Eu quero te dizer que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu mestre, Ele é o seu amigo, Ele é o seu provedor. Ele está aqui para mudar a sua história, para te fazer crescer. Se você o enxergar como aquele que morreu na cruz para te dar vida, se você enxergar como seu amigo, como seu companheiro, se você enxergar aquilo que Ele passou para te dar vida, aí sim, isso se cumprirá em você. Hoje Ele trará transformação na sua vida, assim como Ele transformou a vida de Saulo. Nunca mais ele foi o mesmo. Haverá uma transformação sobrenatural sobre a sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Tem pessoas que veem a igreja como instituição, tem pessoas que veem a igreja como uma família. Aqueles que enxergam a igreja como uma família, ele recebe o carinho de família, ele recebe o sentimento de família. Aqueles que veem apenas uma instituição, é isso que ele vai ver, é isso que ele vai enxergar. Seja na vida espiritual com Jesus, seja na nossa vida espiritual como igreja, nós podemos ter pontos de vida diferentes sobre o mesmo fato. Isso é um fato. A pessoa pode olhar para esse copo e achar que o copo está meio cheio, mas a outra pessoa pode olhar para o mesmo copo e achar que o copo está meio vazio. É a mesma situação.
É apenas a forma diferente como eu estou encarando os fatos. Recebemos na proporção que enxergamos. Eu quero declarar que o Senhor hoje vai abrir os seus olhos espirituais, para que você possa receber de uma forma diferente. Talvez o inimigo tenha te feito ver o problema, tenha te feito ver o lado ruim, tenha te feito ver apenas o desgaste. Hoje Deus abrirá os seus olhos, para que você possa ver de uma forma diferente. No momento em que Saulo declarou que Jesus era Senhor sobre a sua vida naquele caminho, a história dele não foi mais a mesma. Quando você reconhece quem Ele é, o senhorio de Jesus se cumpre sobre você, e a sua história será transformada para a honra e glória do nome de Jesus. Paulo, ele obedeceu antes de ver. Segundo lugar, queridos, aqueles que obedecem crescem, porque eles obedecem antes de ver. Diga para o seu irmão: obedeça antes de ver, meu irmão. Atos 9:6 diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Levanta-te, vai para a cidade, e lá você vai saber o que vai acontecer. E a Bíblia diz que ele se levanta e foi. Quem quer crescer, ele obedece sem saber porquê. Nesse processo, irmãos, haverão muitas incógnitas que você não vai entender. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que hoje nós vemos em espelho como em enigma. Hoje nós conhecemos em parte, um dia seremos revelados a coisas que não há respostas. Mas se Ele é Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Você pode não saber, mas aquele que te chamou, Ele sabe o final. Ele sabe, Ele já te entregou. E quando nós obedecemos, irmãos, antes de ver, isso faz cumprir a vontade de Deus. Deus, Ele vê que nós já o amamos pela fé, nós já o servimos pela fé. Eu não sei o final, mas eu serei fiel àquele que me chamou, porque Ele é poderoso. Não existe crescimento sem obediência ao invisível. Haverão momentos da sua vida que Deus quer ver a sua fidelidade a Ele, sem você enxergar o processo. Pode estar doendo, mas a azeitona, ela tem que permitir ser esmagada, para que o bom azeite saia lá no final. E muitas vezes passamos por processos dolorosos, onde nós não entendemos. Eu falei no começo aqui que nós queremos o resultado de pessoas, mas não queremos passar pelos processos que elas passaram. É muito bonito nós olharmos para um ministério de um homem de Deus bem sucedido, e querer aquilo para nós. Mas eu quero aprender com ele, quais foram os processos que ele passou, qual foi o preço que ele pagou, o que é que ele renunciou, o que é que ele fez. Eu quero aprender esse caminho, eu quero refazer esse caminho, para que eu também me torne bem sucedido. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, não viam ninguém. Mas ele não permitiu com que as pessoas que estavam ao seu redor impedissem a obra que Deus tinha a fazer na sua vida. Aqueles homens não entendiam. Muitas das vezes a sua família não vai entender, os seus parentes não vão entender, os seus vizinhos não vão entender. Mas quando você é fiel àquilo que Deus está te mandando fazer, mesmo que você mesmo não tenha entendido, no final Ele vai trazer crescimento nas áreas da sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Anote isso. Muitas vezes você vai ouvir a voz de Deus, mas não vai ver Deus. Paulo, ele ouvia a voz de Deus, mas ele já não enxergava. Deus vai falar com você de uma forma, e você vai querer que Ele te fale de outra forma, mas vai ser daquela forma que Ele falou. Os que crescem são aqueles que obedecem antes de ver. Em terceiro lugar, os transformados crescem porque permanecem quando Deus fica em silêncio. Atos capítulo 9, versículo 8 diz: e Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Os transformados crescem porque permanecem fiel mesmo quando Deus fica em silêncio.
Diga para o irmão que está do seu lado: continue fiel. Há momentos que entramos em crises espirituais quando nós queremos respostas de Deus, e a gente faz de tudo para Deus falar conosco. A gente vai ali naquela reunião de Deus profeta, porque a gente sabe que vai ter revelação ali, aleluia. E a gente bota uma roupa colorida para facilitar para o homem de Deus, para ajudar Jesus. A gente quer ouvir Deus falar conosco. Isso nunca aconteceu com você não, mas já aconteceu comigo. De alguém vir pedir um conselho e você orientá-la à luz da palavra, segundo aquilo que Deus te orientou a dizer. Mas aquilo que você orienta não é aquilo que ela quer ouvir. Aí ela vai pedir uma segunda opinião a outra pessoa, e ela vai pedir uma opinião a terceira. Ela fica fazendo uma verdadeira romaria gospel, até que ela escute aquilo que ela gostaria de ouvir. Eu quero te dizer algo, irmãos: os transformados crescem, porque mesmo no silêncio de Deus, elas continuam fiel àquilo que Deus colocou para as suas vidas. Enquanto o aluno faz a prova, o professor ele fica em silêncio. Muitas das vezes Deus não está falando com você, porque é um processo, é um trabalhar dele na sua vida. É Ele te preparando para aquilo que Ele tem para você. Naqueles 3 dias, Paulo ficou sem ouvir, sem comer, sem beber, sem ver, talvez sem entender nada, mas ele continuou aguardando aquilo que o Senhor havia falado com ele, havia dito: vai para lá e fica lá. Deus havia dito, havia dado diretriz: lá eu te direi o que te convém fazer. Se ele ainda não tinha dito, o momento iria chegar. Deus, se ele já te falou, meu irmão, continue aguardando, porque ainda que tenhamos por tardia, as promessas de Deus se cumprem no tempo e na hora certa para nós. Os transformados crescem porque eles continuam fiéis, mesmo quando Deus fica em silêncio. Quem disse que Deus, Ele só tem respostas na hora que eu quero? Quarto lugar, os transformados crescem porque esperam a visão em oração. Diga para o seu irmão: aguarde Deus falar com você, meu irmão. Você está naquela expectativa assistindo, e você está ali aguardando. Daqui a pouco entra um break e diz assim: aguarde cenas do próximo capítulo. Continue aguardando aquilo que Deus tem a falar com você. Continue crendo, meu irmão. Ele não é, Deus não tira crente. Ele não tirou o povo de lá do Egito para morrer no deserto. Havia um plano, havia um propósito. Deus, ele não tira ninguém da batalha para colocar no meio do caminho para morrer ali, com aquilo que ele começou. Ele é fiel para completar. Atos 9:10 diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A Bíblia diz que ele escuta agora Deus falar com ele nitidamente, de uma forma detalhada, aquilo que ele precisava fazer. Agora ele confia naquele homem que ele tinha ido lá para matá-lo. Olha como Deus muda as coisas. Aqueles que hoje estão lhe perseguindo, Deus vai usar para você cuidar dele, preparar ele para o batismo. Diga amém por isso. Ananias fica escabriado e diz: mas Senhor, olha esse homem aí, tem pouco tempo que ele matou o nosso irmão, ele participou do apedrejamento de Estevão, e agora, eu acho que tinha uns cristãos meio escabriados, dizendo que isso aí é um plano do diabo, ele está infiltrado, ele é um 007, mentiroso aí do inferno, tentando nos enganar. Ele quer descobrir onde tem célula, onde tem as reuniões para matar os crentes. Tome cuidado com ele. Ele não se converteu nada, ele não mudou nada. Ele escuta detalhadamente aquilo que ele precisava fazer. E agora aquele homem que antes ele estava indo para matá-lo, Deus usa para dar as primeiras instruções e para ensiná-lo com relação àquilo que ele precisava estar. Aqueles 3 dias foram necessários para Paulo não se dispersar. Deus precisou cegar Paulo 3 dias para que ele pudesse se concentrar naquilo que Deus queria fazer e trabalhar na vida dele. Deus permite situações para que a obra dele se cumpra,
para o azeite chegar, a azeitona teve que passar pelo processo, a uva teve que passar pelo processo para chegar até o vinho. Há processos de Deus necessários para te amadurecer e te fazer crescer. Não critique, não reclame, apenas se submeta, porque no final vai valer a pena, vai fazer você crescer, vai fazer você alcançar aquilo que o Pai preparou para a sua vida. Escute essa: se algo acontecer na obediência, é sempre para te preparar para algo maior. Pastor, não entendo. Por que eu estou passando por isso? Eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho procurado guardar os mandamentos, eu tenho procurado trazer ao Senhor aquilo que é dele, eu tenho feito a minha parte, e eu não entendo porque isso está passando pela minha vida. Se algo tem acontecido na sua vida na obediência, Deus está te preparando para algo maior, Ele está te promovendo, Ele está te fazendo crescer. Continue firme no propósito, porque há coisas maiores que Ele tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Os transformados crescem porque enquanto não têm uma visão, eles esperam orando, eles esperam sendo fiéis, eles esperam, continuam na presença do Pai. Os transformados crescem porque acreditam na revelação do céu. Atos 9:12 diz: e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Só vai ter visão aquele que acredita na visão. Deus direcionou ele enquanto ele orava e revelou a ele o que lhe iria acontecer. Aleluia. Você sabe por que Deus te trouxe aqui nesta manhã? Para te revelar aquilo que vai acontecer na sua vida, para te dar os meios necessários. Paulo recebe as instruções de Deus e segue à risca aquilo que Deus havia ordenado ele fazer. A Bíblia diz: se quiseres e me ouvirdes, se quiseres, se me ouvirdes, se fores fiéis, haverá promessas que vão se cumprir na sua vida. A Bíblia fala que ele é fiel à visão que Deus havia dado, e por isso acontece aquilo que Deus havia declarado sobre a vida dele. Só vai ter céus abertos aquele que tem crido, que tem visto os céus abertos. Os céticos, eles não vão ver nada, porque eles não vão receber nada, porque não enxergam, porque não veem. Mas aqueles que têm aberto os olhos espirituais, eles podem crer e aguardar, porque assim como eles viram, assim Deus vai fazer acontecer na sua vida. Isaías capítulo 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. Você está confiando no Senhor, meu irmão? Você está esperando no Senhor? Ele está renovando as suas forças. Você pode dormir cansado, no outro dia você vai acordar disposto de novo, porque você espera no Senhor, porque você confia no Senhor. Ações de Deus na sua vida, você tem tomado posse da promessa, você tem crido nele, então esses sonhos é para a sua vida. A visão que Paulo creu, essa se cumpriu na sua vida. Se você tem crido e se você tem esperado, você pode ter a certeza que daquilo que vem da parte do Senhor vai se cumprir em você, para a honra e glória do nome de Jesus. Os transformados crescem porque se submetem no seu entendimento à vontade de Deus. Paulo ali já havia entendido que já não era mais ele, já não era mais o Saulo que matava a crente, agora era o Paulo que se submetia à vontade de Deus. Esse mesmo Paulo lá na frente diz: se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que tomar a sua cruz e tenho que segui-lo. Tem gente que, para obedecer a Deus, ele tem que entender, mas não é assim que funciona. Às vezes você vai obedecer sem entender. A Bíblia fala, irmãos, que em Salmo 73, o salmista Asaf, ele se desabafa com Deus, dizendo: Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque que o ímpio, ele não te teme, ele não te serve, mesmo assim ele prospera. Se fosse nos dias de hoje, Asaf ia olhar para o carro do ímpio, ele ia olhar para a casa do ímpio, ele ia olhar para aquilo que o ímpio usufruía, ia olhar para o crente fiel e ia dizer: Senhor, eu não entendo isso. Diga para o seu irmão: muitas vezes você não vai entender. Quando nós nos rendemos à soberania de Deus, irmãos, nós entendemos que ainda que não esteja acontecendo como nós gostaríamos, aquele que quer crescer,
ele se rende à soberana vontade de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, a gente declara: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quando você se rende à vontade soberana de Deus, se prepare, porque Ele vai te fazer crescer nas áreas que você tem orado e tem colocado diante dEle, para a honra e glória do nome de Jesus. Em penúltimo lugar, os transformados crescem porque entendem que o processo é pedagógico. Diga para o seu irmão: Deus está te ensinando algo nisso que você está passando aí, meu irmão. Diga para ele: o processo é pedagógico. Atos 9:26 diz: e quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Ananias, ele passa pelo processo ali na vida de Paulo. Deus estava ensinando ali naquele processo ali, irmãos, a vida de Saulo. Deus estava ensinando a Ananias. Deus estava ensinando os companheiros de viagem de Saulo. Aquele processo que Deus permitiu que Saulo passasse ali no caminho de Damasco era um ensino para todos aqueles que estavam inseridos naquele contexto. Muitas das vezes alguém que você ama passa por um processo e inevitavelmente você está próximo dele, você participa daquilo ali. Deus tem algo a te ensinar naquilo ali. Alguém que ama Jesus e está ligado com Deus, ele procura crescer em todas as situações. Eu cresço muito na vida dos meus filhos, eu cresço muito com minha esposa. Aquele que quer crescer, ele busca, irmãos, em qualquer contexto, ele quer crescer. Deus usa as situações para nos fazer crescer. E quando nós nos submetemos àquilo que Ele tem a fazer, Ele nos faz alcançar aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Em último lugar, concluindo, queridos, os transformados crescem porque estão prontos para pregar, testemunhar a sua fé. Atos capítulo 9, versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para nos levar preso aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia. Ele agora prega com autoridade, porque ele havia permitido que os processos de Jesus se cumprissem na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta manhã, em nome de Jesus.